Rogério, boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho de que forma você avaliou o jogo, não é? O tamanho da vantagem que o São Paulo conquista para o jogo da volta. E, se você me permite, só falar sobre a torcida, quando teve aquela falta, pedindo para você bater uma falta, gritando o seu nome. Como é que você intimamente reage a isso? Primeiro jogo, eu acho que nós fizemos um primeiro tempo fantástico. Criamos muitas oportunidades de gol, um bom segundo tempo. Acho que foi um dos melhores jogos que nós fizemos em matéria de velocidade, de criação. O time se soltou. Eu acho que nós poderíamos sair daqui, não que não saiamos satisfeitos com a vitória, vencemos, é sempre importante, né? Mas eu acho que não frustrado, não decepcionado, não é essa a palavra, mas sabendo que a gente poderia ter conquistado uma vantagem maior. E o 3-1 sempre deixa em aberta a competição contra qualquer equipe, em qualquer situação. Um 3-1, eu lembro o Sport e Corinthians, uma vez um 3-1 aqui no Morumbi, que deixa aberto. Várias competições ficam abertas quando esse placar acontece. Essa nós temos que encarar a realidade. O 3-1, o jogo continua em aberto. Talvez um quarto ou quinto gol, nós teríamos uma análise diferente, mas que nós jogamos muito bem, 2/3 do jogo com posse de bola, muitas finalizações, muitas oportunidades claras de gol. Eu fico feliz com o que o time produziu. Fico sentindo que faltou alguma coisa no sentido de que a gente poderia ter definido uma classificação que acabou ficando em aberto. Mas como produção do time, só tenho a parabenizar, só tenho a elogiar todos eles, porque correram muito, lutaram muito, criaram muito, pelos lados, pelo meio, com tabelas, bolas cruzadas, enfim. Em matéria de produção, o time foi muito bem. E o sentimento, o carinho, a relação? Não, a torcida grita, porque é recente, daqui a um tempo alguém vai lá, faz um gol de falta bonito, e aí eles vão gritar o nome do próximo, faz parte. E até que para bater uma falta ainda dá, porque no treino às vezes eu bato, né? Correr já não dá mais tanto, mas para bater falta ainda dá. Mas já foi a época, já se passou o tempo. Rogério, tudo bem? Boa noite. Como você disse hoje, uma boa atuação, uma ótima atuação do São Paulo, várias chances criadas. Como fazer com que isso se torne um padrão da equipe, ainda mais, porque é uma equipe que vem criando muito, mas como que você pode fazer para que o jogo de hoje se torne o padrão da equipe do São Paulo? Olha, deixa eu te explicar. Para o jogo de hoje, por exemplo, dos 11 jogadores que eu tinha, 9 jogaram menos de 180 minutos dos últimos 270. Eu não tinha nenhum jogador em campo hoje, dos 11 que entraram, que haviam jogado os 3 últimos jogos. Então o que a gente tenta é, na rotatividade do jogador, poder dar o descanso necessário para que eles tenham energia, diminuir o ritmo de treino, porque está sendo um jogo a cada 3 dias, e tentar rodar elenco. Quando você pega 2 jogos de Copa do Brasil, que é um campeonato importante para todas as equipes que participam dele, e um clássico no meio disso, talvez isso oscile. E além do que, num clássico fora de casa, muitas vezes você não vai ter o mesmo número de oportunidades que você tem jogando em casa de uma Copa do Brasil. Então, mas assim, hoje, no caso específico, todos eles, Bruno tinha jogado, Buffarini tinha jogado em Novo Horizonte, Brenner eu poupei no último jogo, Rodrigo Caio poupado em 2 dos últimos 3 jogos, o Júnior poupado contra o Novo Horizontino, jogou o último jogo, os últimos 2 jogos, mas nenhum desses jogadores, João Schmidt poupado no último jogo, Thiago Mendes tinha entrado apenas no final de um jogo contra agora o último jogo contra o Santo André, jogou 20, 30 minutos. Então, o que a gente tenta fazer, Prato, poupado em 2 dos últimos 3 jogos, o que a gente tenta fazer é dar rotatividade aos jogadores para que eles tenham energia suficiente para tentar jogar o máximo de tempo em alta intensidade. Mesmo assim, você não consegue, por isso que você tem que matar o jogo, você tem que fazer o 3º, você tem que fazer o 4º gol, para daí você poder administrar os últimos 20 minutos, que é onde você cansa e normalmente dá chances ao adversário. As bolas chegaram, foram criadas, as situações foram criadas, uma pena que por um detalhe ou outro nós não conseguimos fazer o gol e infelizmente a gente acabou tomando um gol. Um 3-0 seria muito diferente de um 3-1. Ô, Rogério, você não teve o Sidão hoje, né, com uma lombalgia, e o médico José Sanches disse que ele precisa um pouco mais de tempo para poder curar direito essa lesão, que para um goleiro é pior do que para um jogador de linha, por exemplo.
Isso pode deixar em aberto uma posição que, teoricamente, na sua cabeça estava já certa, o Sidão era o titular, pelo menos vinha fazendo mais gols? Para mim não tem, o titular é sempre os 11 que entram em campo, a cada jogo. Eles têm que entender isso, que cada 11 que entra em campo são os melhores 11 daquele dia, são os 11 escolhidos daquele dia. No futebol moderno não existe só 11 titulares. Se tiver um time com 11 titulares, você está fadado ao fracasso. Para jogar 9 vezes no mês, aonde no mundo você joga 9 jogos num mês de março? Não tem lugar que você aguente com 11 jogadores. Então, para mim, a cada 11 que entram, são sempre meus 11 que eu considero para aquele dia os melhores, ou uma programação que para aquele dia aqueles 11 se tornam titulares. Não existe ninguém com cadeira cativa, existem aqueles jogadores que jogam 70%, 80% dos jogos, existem jogadores que jogam 20%, 30% dos jogos, mas a cada vez que você entra em campo, você tem que entrar para fazer o seu melhor. Hoje os 11 titulares foram esses, contra o Palmeiras provavelmente não serão os mesmos 11 titulares, mas tem o Renan que eu quero pôr para jogar um jogo ainda, nessa fase classificatória, né? E o Sidão está com uma dor nas costas, vem atrapalhando ele um pouco, ele e o Sanches, mais o Haroldo, acharam por bem tentar melhorar a sua situação para que ele consiga treinar mais forte fisicamente e automaticamente elevar seu nível de jogo. Sempre vai ter sua oportunidade, assim como o Denis teve hoje, como eu quero dar uma oportunidade para o Renan num dos jogos depois da volta do jogo do ABC, alguns jogos que nós temos, vamos dar oportunidade para a gente poder analisar, ver todos poderem se sentir importantes. O mais bacana de tudo é que cada um possa se sentir importante durante determinado tempo no clube. Rogério, tudo bem? São duas perguntas. A primeira é baseada nas suas duas últimas respostas, né? Você falou muito do revezamento, do desgaste, citou aí o número de jogos excessivos. Para um time do tamanho do São Paulo, com esse calendário maluco, deve ser muito difícil para o técnico ter que às vezes abrir mão de um jogador muito importante. Sim. Numa partida, por exemplo, contra o Palmeiras, que é um Sim. grande clássico. Hoje você faz isso mais pelo desgaste físico, com medo de perder jogadores para o decorrer da temporada, ou você faz isso porque você tem um elenco que te dá condições de fazer isso sem perda de rendimento? Na maioria das posições eu faço porque eu quero ver todos jogando, todos se sentindo parte do grupo, quero dar minutos a todos, aos mais jovens, aos mais velhos. Então eu rodo, o que eu não consigo rodar todos são os zagueiros, por exemplo, que são 7, eu não consigo botar, mas dos 7, acho que 6 já jogaram, 5 já jogaram, exceto o Lianco que estava fora com a seleção, e o Lucão, que eu, depois da Flórida, não coloquei o Lucão ainda, mas são 5 numa posição que jogam 2, já passaram por ali. Nas laterais eu tento Bruno, Buffarini e Júnior, e uma pena, por exemplo, eu até agora eu não tive tempo para fazer um treinamento coletivo, por exemplo, para ver o Kaique um pouco mais. Eu não tenho condições de escrever mais um lateral esquerdo no Campeonato Paulista. Então hoje, até ontem nós tivemos alguns probleminhas físicos, alguns jogadores que se recuperaram de ontem para hoje, porque ele já estava convocado para ficar no banco. E na Copa do Brasil eu tenho a oportunidade às vezes de poder ver um jogador ou outro. Agora, também é um torneio importante, eu não posso perder, não posso ficar fora desse campeonato. É um torneio importante para o clube nunca ganhou, é um torneio que você vai jogando até o final do ano, mescla com o Campeonato Brasileiro. Então, assim, devido ao placar que nós construímos hoje, eu não tenho condição de fazer o revezamento que eu gostaria de fazer para esse jogo. Tenho que jogar com força máxima ou muito próximo disso no jogo da volta contra o ABC. Em meio a isso, nós temos um clássico contra o Palmeiras. Então, vamos analisar, vamos ver todo mundo. Amanhã, apresentação. Depois eles recolhem todos os dados da recuperação do jogador após 48 horas. Para, a partir disso, na manhã, antes que antecede o último treinamento, eu dou uma olhada nos dados, na pergunta, numa conversa individual com os jogadores, com o fisiologista, e a gente analisa quais são as melhores possibilidades que a gente tem e o que é possível a gente trocar e o que mesmo com um pouco de cansaço a gente tem que fechar os olhos e colocar dentro do campo de jogo por não ter alternativa. Duas posições talvez sejam assim para mim, o resto eu tenho jogadores para trocar, para rodar, me sinto tranquilo no resto. E a minha segunda, você até desculpa o assunto, mas como o nosso contato com você está sendo pós-jogo, Palmeiras vem aí, no estádio onde o Palmeiras nunca perdeu para o São Paulo, só venceu. Sim. Sobre momento, se dá para pensar num momento bom para quebrar esse tabu, você tem um time 9 partidas invicto,
com 7 vitórias e 2 empates. Time que marcou 29 vezes na temporada, o melhor ataque do ano, e vai enfrentar um adversário que está jogando agora e que vai voltar, e você sabe muito bem disso, você fez várias vezes esse tipo de uma viagem desgastante da Argentina. Se existe um momento para tentar quebrar esse tabu, se impor na casa do adversário, é esse sábado? Não, eu acho que todo jogo é uma oportunidade que você tem de enfrentar um adversário e vencer. Todo e qualquer jogo. Depois, me desculpa, mas uma viagem para Buenos Aires é uma viagem de 2 horas de avião. Não é, nós temos a mesma distância de jogo, o mesmo tempo de jogo. Eles têm 2 horas de avião, não é uma viagem absurda, não tem conexão, é uma viagem... É Buenos Aires, né? Estou falando sério. Aonde? Tucumã. Tem no norte. Desculpa. Acaba sendo um pouco mais desgastante, mas não acho que é isso que vai fazer o Palmeiras mais fraco. Principalmente um time que investiu tudo que investiu, que tem jogadores para rodar time à vontade, que tem 6, 7, 8 atacantes, que tem, enfim, jogadores para jogar, e além do que, é um início de temporada, eles se pouparam bastante também para jogar Libertadores, né? Eu acho que o Palmeiras vem com o melhor que pode. Agora, todo jogo é uma oportunidade, aqui, lá, sempre é uma oportunidade que você tem para tentar vencer clássicos, né? É um jogo difícil, em tese é um jogo bem complicado, porque como você me frisou, né? Eu joguei 2 vezes lá e perdi, né? Mas o São Paulo jogou 3 ou 4, não sei, mais uma, né? 3, né? Vamos tentar achar um time que consiga jogar de igual para igual com o Palmeiras e tentar vencer. Rogério, tudo bem? Bom. Eu decorei uns números aqui, mas o Heitor falou tudo antes. Eu queria te perguntar o seguinte, 10 jogos, aqueles números todos que ele falou, 7 vitórias, 2 empates, E uma derrota. 77% de aproveitamento. Queria saber, era isso que você tinha em mente antes de começar o campeonato? Você esperava isso? Está dentro do seu planejamento? E queria te perguntar mais uma coisa. O Osório sempre dizia que depois que o time faz um gol, tem que ter um cuidado enorme com os 5 minutos seguintes. Está te preocupando um pouquinho isso daí? Parece que várias vezes o São Paulo faz um gol e leva o outro em seguida, né? Na verdade, depois que você faz o gol, você tem que se preocupar com o resto do tempo que falta para chegar ao final do jogo. Mas, coincidentemente, a gente faz um gol e acaba tomando um gol em menos de 5 minutos, não são nem 5. E isso vem nos preocupando bastante, ou menos a mim vem preocupando bastante, acredito que incomodando bastante os jogadores e me preocupando bastante. Vamos tentar melhorar, vamos tentar corrigir isso. Hoje nós não tomamos gol de bola rolando, um gol de bola parada, né? Vamos tentar mudar cada vez a marcação. Eu treinei muito a bola parada ofensiva ontem, por exemplo. Quem sabe amanhã, ou depois de amanhã, eu tente treinar dar um pouco mais de ênfase na bola parada defensiva. Para ver se nós já fizemos 3 gols e tomamos 4 nesse quesito. Estamos perdendo nesse quesito. E sobre projeção futura, um treinador que não tem experiência, que não tem um padrão, que não tem vivência na profissão, eu acho que é muito difícil você traçar metas, paralelos, o que seria, o que não seria. Eu acho que, enfim, o percentual de aproveitamento, ele é muito ligado, está diretamente ligado à dedicação dos jogadores. Não é nem tanto ao técnico, coisa assim, e sim aos atletas. Mas eu não conseguia, antes de começar o trabalho, traçar uma meta. Primeiro porque o meu início era muito difícil. Eu pegava Audax, Ponte Preta e Santos, 2 dos jogos fora de casa. Um time que eliminou a gente no ano passado, um time que acabou junto com a gente praticamente no Campeonato Brasileiro e um time que acabou nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Então o começo era um começo muito complicado, muito difícil. E depois você tem clássicos como esse, como o Palmeiras. Mas um aproveitamento, mesmo em Campeonato Paulista, de 77%, é um bom aproveitamento. Rogério, aqui. Na sua programação para o Jusilei, foi pensando nele titular no sábado, descansá-lo hoje. Eu queria que você avaliasse o Breno também. Eu acho que o Breno foi muito bem, jogou firme o jogo inteiro. Eu acho que foi bom ter segurado ele fora do último jogo, porque o Douglas também jogou muito bem o jogo diante do Santo André, foi muito firme no jogo contra o Santo André, e é bom que a gente começa a observar vários jogadores. A primeira parte da tua pergunta foi sobre o Jusilei. O Jusilei, eu combinei com ele do jogo passado, dele sair jogando como titular e jogar até o momento que ele se sentisse bem fisicamente. Ele jogou 60 minutos. E ontem fizemos um trabalho mais forte com ele
Eu mesmo trabalhei diretamente com ele no final do treinamento, além do treino normal que foi feito. E amanhã nós vamos conversar novamente. Há possibilidades dele começar jogando, há possibilidades dele entrar no jogo. Eu ainda não tenho essa decisão tomada, mas nós estamos tentando preparar ele para que ele fique cada vez melhor fisicamente, para poder também entrar em mais jogos em sequência, participar mais, revezar bastante com o João, que vem jogando. Achei que o João cansou um pouquinho no final do jogo de hoje, por isso eu pus o Wellington, mas eu preferi botar o Jusilei treinando esses 2 dias forte para ele ganhar condicionamento físico, a tê-lo no banco hoje e não poder trabalhar durante 2 dias com ele. Essa foi a escolha, o único motivo dele não estar presente no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. O Eduardo Batista já avisou que o time do Palmeiras vai ser misto contra o São Paulo no sábado. Isso torna a sua vida mais complicada na hora de armar o São Paulo ou é indiferente? Não, é indiferente. Palmeiras para mim nunca é misto. Palmeiras é sempre um time grande, de tradição, que tem bom aproveitamento no seu estádio. É um clássico. Eu não sei quem é misto naquele time. Tem tanto jogador bom que é difícil, acho que até para ele dizer quem são os 11 titulares deles, de tantos jogadores de qualidade que o Palmeiras tem. Rogério, boa noite. O que você acha que mudou do que você conviveu e viu ano passado com o Thiago Mendes? Um jogador que começava tímido aos primeiros semestres e crescia depois pela parte física. O que você tem feito especialmente com ele, já que você mudou a posição e ele tem sido mais regular nesse começo de ano? Eu acho que ele é um ótimo jogador. Senão, caso contrário, o São Paulo não teria renovado seu contrato por 5 anos. E eu me sinto feliz de fazer parte disso, de poder ver nele potencial para isso. Eu acho que ele talvez tenha passado a acreditar mais nele mesmo. Ele é um jogador que tem muita força física, né? Um jogador que traz muita energia ao time, consegue penetrar muito pelos lados, pelo meio, chegar, fazer o cruzamento como foi hoje, né? Assistência para o Prata, para o 3º gol, entrar na área para fazer conclusões, para dar assistência, fazer tabelas. Eu acho que ele tem esse potencial. É um jogador que tem como característica, acho que nós estamos só tentando liberar as principais virtudes que ele tem dentro do campo de jogo. O resto é muito da parte particular, é muito da parte dele mesmo como atleta. Rogério, sobre o Luiz Araújo, você pediu que ele ficasse, né, no começo da temporada, Sim. Falou tudo isso. Você esperava que fosse tão rápido assim? Esse garoto está jogando, parece que ele joga numa outra velocidade em alguns momentos assim do que os outros jogadores. Não, mas ele é um jogador de velocidade, de muita velocidade mesmo. Ele é um jogador que joga numa rotação bem alta mesmo. Pode complementar. Eu queria saber se você esperava que fosse tão rápida essa explosão dele no time titular. E eu queria você elogiou muito o Palmeiras. Você acha que é o maior desafio do seu time e consequentemente seu desde esse princípio? Com certeza. O próximo jogo sempre é o maior desafio. Aquele que você passou é o mais fácil que teve. E o que vem pela frente é sempre o maior. E depois do Palmeiras vai vir o maior, e depois do ABC vai vir outro maior, que é o Ituano, se eu não me engano, e depois vem um outro maior, que é o Corinthians. As montanhas que você já passou, essas já ficaram para trás. As próximas são sempre as mais difíceis. Então o Palmeiras é o jogo mais importante, o jogo mais difícil. Depois que passar o Palmeiras, independente do resultado, nós teremos novamente um jogo mais difícil. É assim que eu vejo a vida. O passado, né, não importa, é só história. O que está para ser escrito, o presente é sempre mais difícil. Então, o próximo adversário, para mim, é sempre encarado como o jogo mais difícil da minha carreira. Muito obrigado, Rogério. Encerramos aqui a entrevista coletiva. Amanhã o time treina às 16 horas no CT da Barra Funda.